Bom, boa noite, pessoal. Amanhã nós temos as manifestações pela queda do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes, né? Estou torcendo para que vá o máximo de pessoas possíveis, que bombe essa manifestação e que possamos fazer pressão ao STF, que é um poder aí, um poder monstruoso, né? Uma coisa bizarra, muito bizarra. O STF se tornou ali um Leviatã, né? Porque ele consegue articular todos os poderes ali dentro do STF, né? Ele legisla, ele é, ele é o poder jurídico, né? Ele deveria só trabalhar na parte jurídica, né? Na verdade, ele deveria ser o detentor das leis, né? Mas ele legisla, ele julga, né? E ele investiga. Então ele é um mega poder, né? Sobre os outros dois poderes, ele é, sem sombra de dúvida, é um mega poder, né? Isso aconteceu na Venezuela, isso tentaram fazer isso na Bolívia, né? Mas o clamor do povo, né, fez com que Evo Morales caísse, diferente do Maduro, né? O Evo Morales não tinha o apoio militar, né? Já o Maduro, através do chavismo aí, já tinha o apoio dos militares e isso deu o suporte para que ele judicializasse ali a, a Venezuela e a gente vê hoje o caos que existe lá, pessoas comendo cachorro, né, pessoas morrendo de fome, né, por inanição e tantas mortes aí, repressão aí do governo aí, do ditador contra a oposição aí do Guaidó, né? Ah, a gente muita o América Latina vem passando aí por um efeito muito conturbado, né? Que é a esquerda, essa esquerda destrutiva, que quando perde o poder, né? Eles reagem de uma maneira truculenta, né? Porque para eles a única coisa inadmissível não é roubar milhões, não é roubar bilhões, não é a morte de inocentes, não é nada disso. O que é mal mesmo para eles é perder a eleição. O que é mal é não estar no poder. Esse é o mal da esquerda. E isso não serve só para a esquerda, isso serve para mim a esquerda também. Tá? Isso serve aí pros isentões aí de os de primeira classe, de segunda classe e os que estão por vir aí, né? Porque de alguma forma eles esperavam ali um, uma bonificação do governo por ter ajudado, né, o Bolsonaro aí na, nas eleições, né? O que a realidade mesmo é que nenhum desses isentões aí ajudou porcaria nenhuma. É, se se você for seguidor, seguiu o Nando Moura, o Diego Rox, o Brigadeiro, André Guedes, toda essa companhia limitada e todos esses youtubers, né, palpiteiros aí de plantão, como eu era seguidor do Nando Moura um pouco antes, né, eu vi quando ele passou a defender mais enfaticamente o Bolsonaro e o canal dele deslanchou. Assim também foi com o Diego Rox, assim foi com o Brigadeiro, eles só ganharam importância mesmo por causa da defesa do Bolsonaro. Não por outra coisa. A verdade é essa. Né? A gente viu muitos ganhando muita popularidade por causa da onda conservadora ali, como o Brasileirinhos bem colocou naquele vídeo da onda conservadora. Né? E o que a gente vê hoje, né, do, do, do ananismo cultural, né, que pega nesses caras aí, né? Porque
do nosso nobre e baixíssimo irmão, né? Nosso Anando Moura, né? Além dele indicar livros, ele não lê os livros, né? Isso já é notório, todo mundo já sabe disso, né? Não é nenhum segredo mais, né? Porque ele não consegue conceber e compreender o que significa o conservadorismo. Ele leva lá faz toda aquela menção dele como se ele fosse um intelectual gigantesco, né? De uma mente, tipo, um megamente, né? Falando ali do conservadorismo como o Edmund Burke e tal. E ele não consegue compreender que o conservador ele trabalha da maneira com que ele tem disponível na sua mão. Né? Além, é claro, da falta de lealdade ali do Nando Moura e de outros. Né? E a gente vê aí eles tentando esvaziar as manifestações, né? Tentando tirar ali as pessoas das manifestações. Eu acredito que ele vai tirar um pouco, sim, né? Porque ele tem um canal grande. Né? Mas a gente tem que fazer frente aí a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que ir nas manifestações. Infelizmente eu vou trabalhar, mas o que eu vejo no Twitter aí de 2, 3 dias aí é Gilmar Mendes e o Twitter cortando isso lá, né, tirando a tag lá das procuras e tal. A gente sofre uma censura na internet, a gente está sofrendo uma censura agora na política, né, com a CPMI da fake news. Então, os conservadores e os apoiadores do laissez-faire ali, eles sofrem ali um ataque de todos os lados, né? Tanto dos isentões, o isentismo aí, né, que é o Felipe, o Chilique Moura Brasil, né, o Anando Moura, entre outros canais aí, né, o nosso Danilo Gentili, né, infelizmente também, né. Esses caras, eles perderam totalmente a retórica, né? Eles perderam todo o seu embate político, toda a sua verborragia ali não encontra fundamento, né? E como eles não conseguem ganhar das averiguações ali e das respostas contundentes do Let's Dex, do Isentões, né, um ótimo canal ali, do Code Hack, que é muito bom também, entre os brasileirinhos que não tem nem o que falar, esse canal aí é ótimo. Entre outros aí canais, os caras são analistas políticos, né? O cara do Isentões, ele é um analista político mesmo. Então, entre outros aí, pessoas muito bem dotadas, são pessoas que têm uma bagagem literal, são pessoas que têm uma cultura e estão nisso há muito tempo. Né? E esses caras perderam totalmente a disputa retórica, né? Caíram ali, né? Não conseguem fazer esse embate, então processa todo mundo, né? Quer que a mídia cale todos, porque eles não conseguem ter um debate ali sincero, não conseguem mais defender as suas próprias pautas, né? Como a gente vê aí o Augusto Aras, né? Os caras, e o Aras, a direita flaviana, a direita... Pô, eu não defendo o Flávio Bolsonaro, só que o COAF estava agindo de maneira ilegal, pô. Né? Quanto ao Augusto Aras, até agora o cara tem mostrado a que vem, né? Então, qual a intenção de esvaziar as manifestações? É bloquear o STF? É dar mais gás para a CPMI da fake news? Qual a intenção? Antes o inimigo era o mesmo, era o STF, o CPI da Lava Toga, CPI da Lava Toga, CPI da Lava Toga. Se você não for na CPI da Lava Toga, você é nem meu inimigo. Você não queira me ter como inimigo. Sabe, a CPI da Lava Toga,
ia investigar todos os juízes. Todos. Todos os juízes. Fora que quem ia, ia fazer seu próprio julgamento era o STF. Então acho que eles iam jogar eles mesmos, pô. Isso que, na verdade, nem iam, porque a CPI, ela não é jurídica. Ela é política. Claro que isso mais para frente pode desencadear aí leis, né? Eles podem criar leis em cima dessa CPI. Mas, a princípio, ela é política. Isso não ia acontecer nada. O que ia acontecer de verdade era que eles iam investigar os juízes que fizeram parte do Lava Jato, juízes que fizeram parte de outras investigações ali, né, que prejudicaram políticos do Rio de Janeiro, prejudicaram políticos de São Paulo. O que a gente ia ver mesmo era uma caça a esses juízes. Essa é a verdade. A verdade é essa. Porque a CPMI, a CPI, ela é política. E tu acha mesmo que esses políticos, que a maioria que está lá naquele congresso é corrupto, né? Tá em esquemas e tal, e o querer caçar e o querer criar leis contra o STF, que é seus amigões ali, que estão ali com um monte de pauta deles que não passa para frente porque não pode passar o impeachment porque tem medo que o STF retalie, né? O STF não investiga os senadores e os congressistas porque tem medo de retaliação. Então é esse jogo de comadre que existe lá no Congresso e no Senado, pô. Aí o cara fala em CPMI ou CPI da Lava Toga, é uma piada, pô. Isso é piada. Então, gente, hoje o STF é um monstro, é um monstro. É um monstro, e se a gente não quer ver essa judicialização como foi feita na Venezuela, né, a gente tem que fazer alguma coisa. Ou nas redes sociais, ou nas manifestações. Eu não posso ir nas manifestações, mas eu faço minha parte através das redes sociais, do Twitter, Instagram e Companhia Limitada. A gente tem que dar um gás nisso aí, para ver se possivelmente a gente pode pelo menos amedrontar esses caras, sabe? Eles fazem as coisas, eles não têm medo de nada. O cara mandou... Aí vem uma outra... O cara mandou pedir o sigilo de 600 mil cidadãos brasileiros. Ao meu ver, daí depois vem aquela balela que não foi 600 mil e tal, e daí o Aras foi lá e pediu pro cara revogar, o cara negou e tal. Então, ao meu ver, isso aí foi uma petição ali para que ele possa se bloquear. Eu tenho o seu... basicamente, na minha concepção, funciona assim, né? Eu não sou nenhum analista político e tal, mas a política que a gente tem é podre, é porca, né? Os juristas que a gente tem, os juízes que a gente tem no STF hoje, né? A gente não pode falar porque senão a gente pode ser preso, mas, né? Se não estão citados em outras coisas aí, eles estão sendo investigados ou estão com suspeitas gigantescas, né? Então, quando eu vejo assim algumas pessoas tentando esvaziar essas manifestações, é triste, cara. É triste porque até pouco tempo atrás eu acreditava que esses caras aí estavam do mesmo lado, estavam lutando por um país melhor, né? Mas não estão, porque tu não vê esses caras falando em nenhum ponto positivo do Brasil. Nenhum ponto positivo do governo, que tem muitos pontos positivos. Tem algumas falhas, algumas dificuldades, tem, mas as benesses e aquilo que ele está fazendo de bom, supera, vamos dizer assim, 90% de coisas boas,
10% de coisas ruins. Então, a desproporção desses caras é descomunal, sabe? É coisa de doente mental, né? O anão do Moura, esse cara é uma vergonha. Eu me envergonho de um dia ter seguido esse cara, de um dia ter acreditado no que esse cara fazia. Quem dirá do Diego Rox, Brigadeiro e Companhia Limitada aí, né? Os cãozinhos aí do Nando Moura, do anão do Moura, né? Então, pessoal, vamos às manifestações, faça a sua parte, suba as tags, Gilmar vai cair, né? E se você puder, participe das manifestações, né? E vamos ajudar esse país. Vamos ajudar esse país. Não vamos deixar ele cair nas garras do establishment de novo. Já tivemos muitos anos aí dessa esquerda, né? Tanto a esquerda moderada como a esquerda mais violenta, todas são a mesma porcaria. Todos o que eles querem de verdade é um Estado gigante, né? O que eles querem de verdade é o poder absoluto, né? E quando o país começa a sair dessa linha, eles ficam apavorados, né? E vão lutar de todas as formas possíveis. E a gente já viu o Molusco aí pedindo para que haja ali umas manifestações como acontece no Chile e como acontece na Bolívia. Então a gente consegue ver muito bem como são esses nossos queridos parlamentares e pensadores aí da esquerda, da New Left, né, e do centrismo e do isentismo, né? Então não sejamos isentos, né? Vamos tomar uma posição. Nossa posição é pelo Brasil. Nossa posição é pelo Brasil. E hoje o único que representa esse giro de 180 graus para o Brasil é o Bolsonaro, certo? Então, valeu pessoal, vamos às manifestações, apoiem, tamo junto.